Olá, pessoal. Vamos para mais um dia aí da avaliação das operações do dia de hoje. Eu estar mostrando os setups que eu utilizo aí, o meu operacional, tá? Como eu mencionei, eu utilizo bastante TPO Profile e Prior Coach, máximas e mínimas, suporte e resistência. E deixa eu apagar aqui essa ferramenta. Eu já tracei aqui os pontos do TPO Profile. Tinha traçado já. Vamos lá. O mercado abriu a abertura de gap de alta aqui. Saiu dessa região de POC do dia anterior. Tinha uma outra região de POC aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, nessa região, onde está essa resistência aqui. Abriu ali, próximo dessa região, testou. Deixa eu agora tirar novamente. Deu uma testada aqui, deu uma balançada, o mercado entrou fluxo comprador. Eu não entrei nessa operação, ainda não estava no horário que eu costumo operar, eu aguardo a abertura das ações, como eu já mencionei, e também não entraria porque é região de máximas, região de resistências que eu tenho marcação aqui através do TPO. Então, eu não entrei em nenhuma dessas operações, porque, para mim, na outra ferramenta que eu utilizo aqui, o estocástico também estava um pouco meio sobrecomprado no início do dia, né? Então, eu aguardei para aguardei a abertura das ações para ver o que o mercado ia nos dizer. Então, a gente pode identificar que sempre essas marcações que eu coloco, elas são sempre respeitadas, né? Só quando entra fluxo mesmo de mercado forte que acaba não respeitando, tá? O mercado abriu aqui em torno das 10 horas, nessa região aqui, ó. Abriu. Eu pensei em fazer uma venda aqui, acreditando nessa resistência que foi testada aqui. Eu cheguei a entrar aqui, eu cheguei a me posicionar aqui com uma, com uma mão pequena. Chegou a dar 1,5 aqui, mas só que eu saí nessa região da VWAP. Eu cheguei a entrar aqui, tá? Mas eu saí aqui, depois eu não dei continuidade. Pagou pouquinho aí, pagou 200 pontos, saí, preferi aguardar a abertura do mercado americano. Deu a abertura do mercado americano, deu essa porrada para cima, não fiz nada também, aguardei para ver se ia entrar força compradora aqui. Como é uma região de resistência, como eu mencionei, estocástico muito sobrecomprado, preferi aguardar para decidir o que o mercado estava tentando resolver. Ele chegou nessa região de teste aqui, de lateralidade aqui para mim, eu considerei como uma lateralidade aqui. Aguardei aqui, decidi ou se ia romper aqui para cima ou se ia romper para baixo. Aí a gente vê que o mercado rompeu, aí sim, o mercado rompeu, eu pelos 2 minutos aqui, eu tentei pegar um valor menor de stop, fui para os 2 minutos, como tinha entrado fluxo comprador, rompeu, testou, aguardei novamente, fiquei meio receoso por estar testando uma região de suporte que eu tinha traçado aqui, mas só que já estava se alinhando as médias móveis, a média de 5 também, então não tinha como não entrar, né? VWAP, rompimento de VWAP, eu poderia ter entrado aqui, ó, mas eu fiquei meio com receio ainda, por estar numa das regiões
de marcações minhas, por mais que aqui era a máxima do dia anterior. Ficou testando aqui esse rompimento da máxima, mas não foi. Eu não entrei aqui, fiquei meio receoso, esperei aguardar. Poderia ter perdido se o mercado fizesse o que fez aqui, ó. O que ele fez aqui, poderia ter feito aqui, e eu ia perder essa operação porque não ia ter nenhum pullback aqui, só se fosse aqui, nesse caso aqui, que teve um pullback pelos 2 minutos, aqui nesse caso. Mas só que aí ele fez um pullback, testou a máxima aqui novamente, do dia anterior, aí sim eu entrei aqui pelos 2 minutos. Entrei, mas só que o meu alvo eu coloquei pelos 5 minutos. O meu alvo eu coloquei de 2 para 1. Fiz a parcial no 1,5, que deu essa defesinha aqui com a maioria dos meus lotes, por conta dessa resistência que tinha, marcação, desse suporte, ou melhor, dessa marcação que eu tinha feito aqui, acreditando que o mercado ia testar. O mercado fez um teste aqui. Utilizei outra ferramenta que eu gosto de usar bastante também, mas eu costumo usar para definir alvos maiores. Foi no 100%, testou aqui, voltou, mantive o restante dos meus contratos até no 161. No 161. Eu saí aqui, ó. Eu saí, por mais que deu essa barra de força enorme, mas eu saí aqui, aonde tinha essa resistência que eu demarquei aqui pelos pontos do TPO. Entrou força compradora aqui, eu não entrei aqui nessa operação. Poderia ter virado a mão aqui, mas só que como eu já tinha pegado praticamente aí quase 1.000 pontos, eu fiquei mais tranquilo, não quis ser ganancioso, por mais que a gente tem que aproveitar nos dias que o mercado está nos dando, mas eu não entrei nessa operação. Eu cheguei a entrar aqui, entrei com um pouquinho de lote. Eu entrei aqui, mas só que eu saí já nessa região aqui. Eu entrei aqui, ó, nesse rompimento desse inside bar aqui, mas eu saí aqui. Aqui eu saí já da operação, porque eu estava contando com essa queda muito forte aqui. Eu contei também pela questão do retração, estava chegando próximo ao 38, poderia recuar aqui, né? Ter uma defesa. Então eu preferi sair. Então fiz essas duas operações. A primeira operação que eu fiz foi a primeira, no caso, foi aqui, né? Eu fiz uma aqui. A segunda operação que eu fiz foi aqui. E a terceira que eu fiz foi aqui. 3 operações aí que me ajudou a tirar um gain nessa sexta-feira aí. E que me deu um retorno bom. Cheguei a tentar entrar aqui, ó, na teimosia agora há pouco. Aqui, não, aqui. Nessa aqui. Agora há pouco aqui, quando eu fui abrir para me organizar para fazer a gravação aqui, eu cheguei a entrar aqui, ó, mas eu tomei um stop aqui. Eu cheguei a tomar um stop, porque eu fui teimosão, querendo pegar mais um pouquinho aqui. Mas tomei um stop pequeno aqui, mas ainda consegui sair no game. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, se a gente ganhou, não ficar tentando ser ganancioso. Fiz 3 operações excelentes, ainda quis entrar aqui ainda. Mas só para mostrar para vocês aí, esse é um dos indicadores que eu utilizo, que eu uso bastante, e para vocês verem como que funciona bastante esses indicadores. Acho que o X da questão para você poder operar bem mesmo é a questão do seu emocional, de você acreditar no operacional, entrar na operação e deixar, se for estopar, estopou. Você tem que acreditar no seu operacional. Por isso que tem que ter o backtest, por isso que tem que treinar pelo simulador por bastante tempo. E
Para mim não foi fácil. No começo eu tomei muito stop no começo, porque é aquela ganância de querer operar e pensar só no financeiro. Depois que eu passei a pensar somente em operar bem, e não somente pensar no financeiro, mas você fazer as operações corretas, do jeito certo, aí eu comecei a ter resultado. Então, uma dica que eu dou para vocês aí, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se preocupar, na primeira coisa, é em fazer da maneira mais correta, de fazer certo, correto, né? E a gente fazendo as coisas corretamente, o resultado vem positivamente. É a mesma coisa no day trade. Se você opera com intenção de operar bem, para fazer as operações certas, você tem resultado. Agora, se você for operar só pensando no financeiro, você, você não consegue se sustentar no day trade. Por isso que muita gente aí quebra a conta, não consegue se manter, porque entra no day trade só pensando no financeiro, mas ele não procura se preocupar em operar da melhor forma possível. Então, mais um vídeo aí que eu estou fazendo para vocês, são vídeos rápidos aí das operações que eu faço durante o dia. Depois eu mostro para vocês o que eu fiz. Eu estava deixando gravando as minhas operações, mas só que eu estava tendo um problema que quando eu deixo o aplicativo de gravação ligado, a minha plataforma do Profit fica travando. Como eu utilizo volume profile numa outra tela, o volume profile ele é bem pesado, então o meu computador estava travando. Teve um dia que meu computador ficou piscando, então eu parei de ficar gravando as operações no momento que eu estou operando, até eu resolver essa questão. Aí depois eu vou começar a colocar os vídeos no YouTube das operações que eu fiz gravadas ao vivo. Aí eu não vou mais ficar só mostrando as operações que eu fiz no dia, mas sim eu vou mostrar o vídeo para vocês verem mesmo que é real as minhas entradas que eu faço e que é real mesmo o indicador funciona, tá? Valeu aí mais uma vez. Obrigado, curte, compartilha aí se puderem. É vídeo para educacional, para quem está começando no day trade, para quem tem o interesse e fica na dúvida, fica no medo para ver se realmente isso é ou se é ladainha para vendedor de curso, mas não é. Day trade dá sim para você tirar uma renda extra, desde que você, como qualquer outra profissão, faça da melhor forma possível e trabalhe da melhor maneira que você puder passar. E eu acredito que o day trader consegue sim quando ele se dedica bastante. Beleza? Valeu, obrigado aí, até a próxima.